Olá, queridos, e muito bem-vindos a Verônica Hugs. Hoje vou ensinar a vocês como fazer essa luva em 2 tons de cor, olha só, bem legal. É uma luva sem as pontas do dedo, mas é muito bonita, estilosa e aquece bastante no inverno. E ela é bem confortável de usar. Vamos deixar esse espacinho aqui para o dedo. Vamos fazer ela toda em crochê e é bem fácil. Parece ser difícil assim, mas é bem fácil. E para fazer esse trabalho, nós usamos a lã da Volley Hugs Charity, nesse tom de petróleo. Ela é 75% lã, 15% poliamida e 10% poliactide. 50 gramas, 100 metros. Usei para fazer essa luva 100 gramas de cada, tá? Então, 2 novelos de cada cor. Para fazer esse trabalho aqui, eu usei a agulha tamanho 4. Eu vou começar então com as correntinhas. E vamos fazer 51 correntinhas. Dez, 15, 20, Bom, agora eu vou começar a fazer aqui uma correntinha para o próximo ponto e vou entrar nessa primeira correntinha e fazer, vou entrar aqui nessa primeira correntinha e fazer um ponto baixo com uma correntinha. Vou pular uma correntinha, na próxima correntinha eu vou fazer um ponto baixo com uma correntinha. A mesma coisa, vou pular uma correntinha, pulo uma correntinha, na próxima eu faço um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E assim a gente vai fazendo, pulando uma correntinha até o final dessa carreira. Bom, essa lã, ela se chama Charity, pois a cada 25 centavos dela é doado para caridade. 25 centavos do preço que você paga. Aqui eu tô fazendo os pontos bem fechadinhos, tá? Bem apertadinhos, porque a chance de esquentar é maior, pois se a gente vai usar uma luva, né, no frio, ela tem que ficar bem quentinha. Mas isso também é pessoal, né? A aula é só para vocês terem uma ideia e vocês podem fazer também com agulha um pouco menor, se vocês acharem que não tá ficando tão fechado. Agora aqui, no finalzinho, mais um ponto baixo, uma correntinha. E aqui eu vou pegar a cor, que é essa cor meio marrom, meio ferrugem, bem legal. E vou colocar aqui na agulha. E eu tô pra fechar o ponto baixo, ó. Então, eu fecho o ponto baixo
com a lã nova e faço uma correntinha. Viro o trabalho e vou entrar aqui, ó, no mesmo ponto, fazendo mais uma correntinha. No próximo, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou pular um ponto, no próximo eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Nós vamos fazer 4 vezes esse padrão, ó. Pulou um, ponto baixo e correntinha. Três vezes. 4 vezes. E agora, uma correntinha. Eu vou pular aqui e viro o trabalho. Agora, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e vou entrar aqui no meio. Um ponto baixo, uma correntinha, no meio da correntinha aqui, um ponto baixo e uma correntinha. Então, a gente tá fazendo pulando um aqui, tá vendo? No próximo aqui, eu faço uma correntinha, pulo aqui, vou entrar nesses pontos aqui, ó, que ficam aqui entre o azul e o marrom. Faço uma correntinha, viro o trabalho. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Ponto baixo e uma correntinha. E aqui na próxima, um ponto baixo e mais uma correntinha. Agora, eu vou entrar aqui, ó, nesse próximo ponto aqui. E agora, mais 5 vezes, uma correntinha e um ponto baixo. Um ponto baixo, uma correntinha. 4 vezes, ponto baixo, uma correntinha. E 5 vezes. Agora, uma correntinha. Viro o trabalho. Um ponto fechado. Opa! E agora, uma correntinha e um ponto fechado. Entre a primeira correntinha aqui. Uma correntinha, um ponto fechado. Ó, agora a gente tá fazendo aqui, nessa parte que fica a parte azul com a parte cobre aqui. Viro o trabalho. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo. Uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha. Nesse próximo ponto aqui, um ponto baixo, uma correntinha. E mais uma vez aqui, uma correntinha. Vou entrar aqui no mesmo ponto, ó. E agora, 5 vezes de novo aquele padrão. Tá vendo? Ele vai se repetindo. Então, a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui no comecinho. Nós vamos fazer até o final dessa carreira toda.
Vamos fazer então 5 vezes o ponto baixo e a correntinha. Ponto baixo, correntinha, pulo 1, ponto baixo, correntinha, 4 vezes. E 5 vezes. E novamente a gente vira o trabalho. Vou entrar aqui. E a mesma coisa, uma correntinha, um ponto baixo, correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e vamos virar. Vou entrar aqui, um ponto baixo, uma correntinha, a correntinha agora, o ponto baixo, uma correntinha, e um ponto baixo. Mais uma correntinha, e nós vamos entrar de novo aqui no mesmo ponto, com um ponto baixo. E aí, nós temos aqui, vamos agora de novo para aquele padrão. Vou fazer uma correntinha aqui, pulo 1, entro, ponto baixo, uma correntinha, pulo 1, entro, ponto baixo, uma correntinha. 5 vezes. Uma correntinha. E aqui, vamos pular 1 e vamos entrar bem aqui. Ó, aqui tá o ponto, então uma é aqui, mas pra gente finalizar, eu vou entrar, vou virar aqui. Correntinha, e agora a gente começa. Três vezes. Viro novamente, entro aqui, ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto, entro no próximo, ponto baixo e uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Agora, vamos aqui novamente, ponto baixo e uma correntinha. Aqui não dá pra gente continuar, vou entrar aqui, fazer um ponto baixo, e no próximo aqui, outro ponto baixo. Assim, ó, todo o comprimento aqui ficou cobertinho com o cobre. E onde a gente teve espaço, a gente fez o padrão. Aí, vocês já estão vendo como vai ficar a carreirinha. E agora, a gente vai mudar um pouco. Vou virar aqui. Vou entrar nesse primeiro. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um ponto, vou no próximo, ponto baixo, e uma correntinha, no próximo a mesma coisa. Essa carreira vai ser assim. Aqui eu já venho aqui, ó. O que eu vou pular é tudo isso e já vou vir aqui. Uma correntinha, pulo 1,
fecha aqui, uma correntinha, pulo um, o mesmo padrão, né, gente? Não é muito difícil de fazer, a gente só tem que ficar atento aqui a quando vira o trabalho mesmo. Essa carreira é bem simples, essa carreira de fazer aqui. E aqui o finalzinho, ó, um ponto fechado, correntinha. Vou vir aqui nesse, ó. Que aqui a gente muda a cor, ó. Um ponto baixo, né? E aqui a gente, então, tem essa carreira que a gente fez agora no marrom, nós vamos mudar agora a cor pro petróleo. Fecho, então, o ponto baixo. Entro aqui, outro ponto baixo. Ponto baixo, uma correntinha, pulo um ponto baixo, uma correntinha. Essa carreira vai ser só isso, ponto baixo e a correntinha pulando sempre um ponto. Mas para fazer o destaque aqui, para ter a variação de cor, e vai ficar bem bonito o trabalho, né? A luva fica bem bonita, bem graciosa. E agora, o final, um ponto baixo, ó. Aqui para vocês verem como tá ficando. Tem que cuidar para não virar o trabalho, né? E aí eu fiz todo no petróleo agora. Vou fechar aqui. E vou continuar daqui, ó. Vou pegar o marrom. Viro o trabalho. Faço um ponto baixo. E é o mesmo padrão, uma correntinha. Pulo um, no próximo, um ponto baixo e uma correntinha. E agora sim que vai ficando, tá vendo? Esses pequenos pontinhos azuis no meio. É dessa variação.
uma correntinha, um ponto baixo, e aqui a gente vai entrar com um ponto baixo e uma correntinha. Vira o trabalho, aqui no primeiro, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. No próximo ponto baixo, uma correntinha, e aqui nesse eu vou pular, venho aqui, ó, no meio aqui, faço ponto baixo e a correntinha. E aqui eu vou fazer aquele padrão, ponto baixo, correntinha, 5 vezes. Essa segunda, terceira, quarta e quinta. Viro o trabalho, vou entrar aqui, fazer um ponto baixo, uma correntinha, o baixo, uma correntinha, e aqui novamente, um ponto baixo, uma correntinha, vou entrar aqui, ponto baixo e correntinha, e essa é a terceira vez. E novamente faço aqui uma correntinha e venho nesse mesmo ponto aqui embaixo, assim faz um montinho, né? Como se fosse um montinho aqui. E 5 vezes o mesmo padrão. Ponto baixo, correntinha, entro aqui, faço um ponto baixo, correntinha. E a quinta vez, viro aqui, ponto baixo, correntinha, e volto. Ponto baixo, viro, vou entrar, faço um ponto baixo, aí aqui a gente vai voltando, correntinha, entro, ponto baixo, correntinha. Vou entrar aqui, ó, no mesmo ponto, ponto baixo, correntinha, e agora a cobertura aqui em cima do petróleo, ponto baixos e correntinha 5 vezes. Viro o trabalho, entro aqui, um ponto baixo, correntinha, pulo um ponto baixo e correntinha, novamente, 3 vezes. Viro o trabalho, entro, faço a laçada, ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, correntinha,
Olha, ele vai fazendo, não é no mesmo embaixo um do outro. Você vai fazendo no oposto. Então, por isso que não vai ficando um desenho atrás do outro. Ele vai ficando oposto, então vai ficando um mais em cima, outro mais embaixo, um mais em cima, outro mais embaixo. E esse é o padrão mesmo. Agora vamos fazer aqui o acabamento. E aqui no último, vou fazer um ponto baixo. E vou virar o trabalho, já que ó, ponto baixo com o azul. Vou entrar aqui. Um ponto baixo. Correntinha. Esse azul é pra depois a gente trabalhar com ele mais lá na frente, ele já tá aqui. Viro. Ponto baixo, correntinha. Correntinha. E aqui no próximo faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, como eu ia dizendo, a parte azul fica aqui pra gente poder utilizar ela depois. E aí ela fica escondida aqui na parte mais de trás. Não vai ficar tão aparente, né? A gente passa ela aqui, ó. Então, aqui fica o pontinho do azul, mas não vai aparecer no trabalho final. Mas fica mais fácil pra gente trabalhar. Essa próxima carreira é uma carreira só básica pra gente poder fazer a volta. Então, vamos virar aqui. Vou fazer o ponto baixo. Correntinha. Um ponto baixo. E a gente vai fazendo toda essa volta. E eu encontro vocês no final dessa volta agora, para mostrar o resto.